Olá, amigos e irmãos, estamos aqui na laje novamente e o sol já está bem adiantado, são 7h19 e continua frio. Nessa noite deu em torno de 12 graus. Onde eu moro fica entre Vargem Alta e Cachoeiro, fico no meio, e toda a precipitação de lá reflete aqui. Aqui, quando é no verão, é bem quente, mas quando esfria mesmo. Bom, quero bater um papo com vocês a respeito de um assunto muito importante, né? Que se trata, porque tudo hoje em dia, todas as coisas estão em torno do ser humano, certo? Todas as coisas. Não é que o ser humano é o Deus das coisas, não. Deus criou essa terra, nos criou como a mais excelente das suas criaturas, o ser humano, seja ele homem ou mulher. Você pode ver lá que ele fez macho e fêmea, tá certo? Então, de todas as criaturas que Deus criou na face da terra, de toda a natureza, que inclui todo o hemisfério terrestre, certo? O ser humano é a melhor delas. Por quê? O ser humano, ele foi criado diferente dos demais animais. Ele tem capacidade de pensar, de decidir, de tomar decisões, de expressar sentimentos. Os animais têm também, mas é diferente. E o ser humano também será julgado por suas ações. Mas hoje eu quero conversar um assunto que está ligado a isto, né? Do quão importante nós somos e os cuidados que precisamos ter para nós não sermos corrompidos e a nossa vida ser uma vida de tristeza. Se nós, desde a nossa juventude, ficarmos atentos a esses pontos importantes da nossa vida, eu tenho certeza que nós teremos uma vida menos atribulada e uma velhice compensativa. Mas imagina bem, você trabalhou a vida inteira, você sofreu, construiu, fez, mas você não é uma pessoa feliz. Por que será? Alguma coisa deu errado lá atrás. Você está entendendo? Então vamos bater um papo, né, à luz da Bíblia, para nós entendermos o que está acontecendo. O que acontece com o ser humano ao longo dos milênios, desde que a Terra foi criada e o ser humano também, tá? Você sabe que o primeiro homicídio aconteceu na primeira família, fruto daquilo que é gerado dentro do coração do ser humano. Acho que é no livro de Marcos, Jesus falou uma palavra interessante dizendo: de tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede a saída da vida, os pensamentos maus e ruins. Certo? Se nós dentro do nosso coração maquinarmos mal, desejarmos mal, projetarmos mal, nós vamos produzir coisas maléficas, que vai prejudicar tanto a nós quanto ao nosso próximo. Vamos lá. Hoje nós vamos falar disso aqui, ó. Um conselho dado no livro de Provérbios, escrito por Salomão. Ó, livro de Provérbios, capítulo 4, a partir do versículo 14, estarei lendo para você. Ó, diz assim: não entre na vereda dos ímpios, nem antes pelo caminho dos maus. Aqui já deu para você entender que o final de quem anda no caminho dos ímpios, no caminho dos maus, não pode ser bom. Vamos lá. Evita-o. Não passes por ele, desvia-te dele e passa-te de largo. Verso 16 do capítulo 4 de Provérbios: pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Você tem que estar atento na sua vida em relação a essas coisas. Será que eu estou sendo induzido ao mal? Será que do modo que eu estou vivendo, vai me levar a alguma coisa? Vai me dar futuro? Você tem que pensar. Verso 17. Porque come o pão da impiedade, ou seja, o pão da maldade, e bebe o vinho das violências.
Não é o que acontece? Lá no capítulo 4 de Tiago, o que diz? Que nós guerreamos por quê? O capítulo 4 de Tiago diz, deixa eu ler para você aqui, para nós podermos continuar a leitura. O capítulo 4 de Tiago diz assim, capítulo 4, verso 1, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites? Que nos vossos membros guerreiam? Então, quando nós vamos dar atenção aos desejos aos nossos desejos pecaminosos, nos envolvemos em coisas estranhas, o final não é legal. Continuando a leitura. O verso 18 diz, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, é como esse sol que está nascendo agora. Lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá ele lá, ó. Não dá nem para você ver ele aí, ó. Olha lá ele lá, ó. É como a luz da aurora. Ó, verso 18. Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ê, glória. O verso 19 diz, mas o caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem conhece aquilo em que tropeçam. Às vezes a pessoa, ele vive aquela vida estranha, promíscua, mas ele mesmo não prestou atenção de que aquilo está consumindo ele. A vida estranha, principalmente a juventude, que se metem numa vida estranha, ele aos poucos está sendo consumido, seja moço ou rapaz, aos poucos está sendo consumido e também está consumindo os seus progenitores, pai e mãe, os parentes, os amigos que torcem por este rapaz ou por esta moça, para eles serem grandes homens, né, na vida, terem uma vida digna, mas eles são atraídos pela vereda dos ímpios. Temos que prestar atenção nisso. Vamos lá. Olha lá, ó. Verso 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Olha que coisa boa, né? Verso 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Ou seja, amigo e amigas, irmãos em Cristo Jesus. Deus nos colocou no mundo, mas nós precisamos trabalhar pela manutenção da nossa boa vida. E às vezes, se nós dermos atenção aos desejos da nossa carne, do nosso corpo, nós vamos nos meter em situações, em veredas que nos levarão à morte cedo demais. Neste mesmo capítulo, nos versículos anteriores, no verso 10 do capítulo 4 de Provérbios, diz assim: ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Então, nós precisamos dar ouvido à voz de Deus, aquele que nos criou, aquele que criou os nossos antepassados, aquele que nos deu esse planeta, esse mundo para vivermos. E Ele mesmo se interessa pela nossa boa vivência, que nós tenhamos saúde, que nós tenhamos boas amizades, que nós tenhamos vestes para se vestir, uma casa para morar, um bom emprego, um bom trabalho, uma vida, e construir família e envelhecer bem, envelhecer tranquilo, conforme diz o Salmo 128. Então o que eu dou um conselho para a juventude nesta manhã, para todos, mas a juventude em especial: rever os teus conceitos, vê se o caminho que você está é bom para você, vê se não está te fazendo mal. Você que é moça, dá uma olhadinha para ver se você está vivendo mesmo num caminho que vai te dar vida para sempre, ou que vai honrar você como pessoa. Vê se você não está sendo seduzida ou enganada
sendo usada. Valorize você mesmo. Você precisa apostar no teu valor, tanto a moça quanto o rapaz. Você, chefe de família, aposte no seu casamento. Você também, chefe de família, que é uma senhora casada, aposte no seu casamento. Aposte na sua vida conjugal. Você que tem filhos, aposte nos seus filhos. Eu acho interessante que, falando de jovens, eu trabalhei com um senhor uma vez, eu trabalhei num sítio, tinha 2 alqueires de terra, não sei se é sítio, se é chácara, e o nome desse senhor ele é o saudoso Hilton Fonseca. Trabalhei com ele quando eu tinha 14 anos de idade. 14 não, eu tinha 12 anos de idade, porque com 14 anos de idade eu assinei a minha carteira numa empresa aqui na região. Então, ele sempre dizia para mim, o seu Hilton Fonseca, ele é da família da Dona Moreninha, da Naná, da Nini, da Cleuzenar, um negócio assim, da Cleomar, tá certo? Ele me dizia assim uma coisa interessante, Marquinho, ele me chamava de Marquitinho. Marquitinho, se o boi soubesse a força que ele tem, tá ventando, tá? Pode sair o áudio diferente aí. Se o boi soubesse a força que ele tem, nenhuma cerca o seguraria. Ou seja, trazendo essa reflexão para os jovens, se os jovens soubessem a força que tem, o valor que tem, não se consumiria da forma que se consome. Não se envolveria com coisas estranhas, correndo o risco de perderem suas vidas cedo demais, serem consumidos, trazerem tristeza para os seus lares. Mas eu acredito que você tem condições de dar a volta do caminho que você está indo, que está te consumindo, que está te matando aos poucos, que está trazendo tristeza para a sua família. Eu tenho certeza que se você der meia volta e falar, olha, quero mudar de vida, eu quero seguir minha vida, e olhar para dentro de você mesmo e falar assim, Deus me deu um valor, eu preciso zelar pelo valor que Deus me deu. Tenho certeza que você terá vida longa e será um homem ou uma mulher próspera, abençoado na sua vida. Um abraço, com essa paisagem linda aí. Deus abençoe a sua vida. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade. Tá certo?